Iniciando a pós-graduação em Ciências da Religião, a disciplina de Religiões Comparadas. Bom, eu coloquei aí um trabalho para vocês, um material didático, onde começa a primeira parte, né? Ou seja, eu vou definir o que significa religiões comparadas, o que significa essa disciplina. Bom, antes até de começar a leitura, falar, essa é uma disciplina que ela é, de uma certa maneira, muito elogiada pela nossa sociedade atual, porque a Religiões Comparadas, o curso de Ciências da Religião, e tendo foco nessa disciplina, ele não faz crítica de valor, buscando se uma determinada religião é herética, se está certo ou se está errado. Ela só conta a história das religiões, só fala das doutrinas das religiões, dos textos dessas religiões, ok? Então, ele só comenta sobre as características daquela religião, se ela tem algum Messias, quem foi o fundador, mas não faz juízo de valor. Tá bom? Então, por isso é uma disciplina bem elogiada, né? Vamos dizer, na igreja, claro que não vai aplicar, nós temos que falar que a seita é seita, ok? Mas as religiões comparadas, nessa disciplina não se faz isso, ok? Pois bem, então, introdução. Essa disciplina faz uma abordagem histórica das religiões, sem defender doutrinas, sem apontar a posição bíblica em relação ao ensino dessas religiões, ou seja, sem fazer juízo de valor. Falar em religiões sempre terão questões complexas e abordagens bem diferentes. Existem muitas teorias sobre o desaparecimento das religiões ou a união de todas elas em uma só. Mas o que se verifica em todo o mundo é a necessidade do homem ter uma religião, ter contato com Deus. Logo, o ateísmo deverá morrer em breve. Isso deve acontecer durante a grande tribulação, pois o anticristo ordenará que todos adorem uma divindade, que ele apresentará ao mundo. Tá bom? Então, antes de ler o texto de Daniel, então verifique o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que existe a teoria do desaparecimento das religiões. E muitas pessoas pensam, tem alguns até que colocam o ateísmo como sendo o anticristo. Mas não deve ser. Por quê? Porque o anticristo, na verdade, ele vai ter uma religião, que é a adoração a Satanás. Ele vai trazer uma religião ao mundo. Então, o contrário é que o ateísmo ele deve morrer. Durante a grande tribulação, né, todos terão que ter essa religião. É mais ou menos o que acontece na maçonaria hoje. Quem participa da maçonaria tem que ter uma religião, tem que cultuar a Baphomet, a divindade deles. Pode até cultuar outros e até deve cultuar outras divindades. Não tem problema nenhum, mas tem que cultuar a divindade deles. Ou seja, através dessa divindade ele está unindo todas as religiões, porque o budista que é maçom adora Baphomet, né? Dizem que tem lá protestantes, né, que são maçons, evangélicos que são maçons, se fazem isso, estão adorando a Baphomet também, ok? Bom, sobre essa ação do anticristo, eu digo que Daniel chama essa divindade de Deus estranho. Em Daniel 11:39, falando sobre o anticristo, ele diz: e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Até aqui apenas para nós lermos. Bom, essa expressão Deus estranho, eu ainda explico ali abaixo, ela é tradução do hebraico Eloá Nekar, e que pode ser traduzido por Deus estranho ou ainda Deus estrangeiro, né? Ou seja, o anticristo não vai adorar o mesmo Deus dos israelitas. Esse é o significado, né? Sem fazer o juízo de valor. Pois bem, e depois prossegue. Todas as civilizações encontradas possuem uma religião. Isto mostra que a religião é uma necessidade do homem. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver um ateu que, acho que há 2 anos atrás, ele estava num debate com Cortella,
Bom, o ateu afirmou que descobriram, enfim, uma tribo, um grupo que não tinha nenhuma religião. Eu até brinquei na época, caramba, o ateísmo estava perdendo de 7.000 a 0, agora está perdendo de 7.000 a 1, porque todos os povos que foram encontrados na história, todos eles tinham alguma religião. Aí esse ateu brasileiro afirmou isso. Depois, quando foram verificar, era fake news ateísta, né? Na verdade, aquela tribo que vive aqui na Amazônia, que o ateu falou que eles não tinham religião, na verdade eles tinham religião sim. Infelizmente, o pesquisador, o antropólogo que foi estudar aquele povo, depois descobriu-se que ele manipulou informações. Bom, então essa afirmação continua sendo verdadeira. Todas as civilizações encontradas possuem uma religião. Por que isso é importante? Porque é um ponto que nós vamos discutir em religiões comparadas. Qual era a religião original do ser humano? O monoteísmo ou o politeísmo? Tá bom? Será que a humanidade cria em muitos deuses e depois surgiu um homem pregando um só Deus, que seria Abraão para uns, Zaratustra para outros? Ou será que começou com o monoteísmo e depois se tornou politeísta? Ok? O comentário prossegue. Outros defendem a religião como produto cultural do homem, como Immanuel Kant. A ciência procura deixar a religião de lado, mas ela continua sendo a responsável pela melhor resposta sobre a origem e destino do homem. Alguns já falam assim, mas como assim a melhor resposta? Observe, na verdade a melhor resposta não, eu vou até corrigir, a única resposta que hoje existe para a origem do universo é a teoria do criacionismo. Porque qual era a teoria concorrente do criacionismo? Era a teoria chamada multiverso. Porque a teoria do multiverso tentava explicar que esse universo veio a existir a partir de outro universo. Então, essas duas teorias que concorrem. Tá bom? Não existe concorrência com o Big Bang, porque o Big Bang não é teoria sobre origem do universo. Ele é teoria sobre movimento do universo. Isso já está esclarecido e comprovado. Então, vamos dizer, o desafio estava entre criacionismo e a teoria do multiverso. E o Steve Hawking, no seu último artigo, antes de morrer, ele afirmou que os cientistas devem abandonar a teoria do multiverso. Ele falou, essa se for verdadeira não tem como ser comprovada. Ele disse, eu procurei em toda a física, não existe essa possibilidade desse universo ter vindo à existência a partir de outro universo. Então essa teoria morreu. A teoria do multiverso, segundo Steve Hawking, morreu. Até o comentarista da Folha aqui de São Paulo, depois eu posso passar esse artigo para vocês, ele ainda falou que é uma maneira sutil, essa do Steve Hawking, dizer que nunca terá como ser comprovada, se for verdadeira. O repórter comentou, na verdade, foi uma maneira sutil de dizer que a teoria está errada. Então, a teoria morreu. Então, a melhor resposta continua a ser um ser sobrenatural que tenha criado. Ok? Pois bem, e o texto prossegue. Eu coloquei uma pergunta, o que é religião? Então, para nós falarmos também de religiões comparadas, é bom nós não usarmos o termo religião como ele é usado, vamos dizer assim, popularmente pelas pessoas, ok? O termo religião, na verdade, ele significa, ele vem do latim, né, religare, ele significa religar, significa só isso. Nós sempre usamos o termo religião vamos dizer, você se religar a Deus. Por isso, no meio evangélico é costume dizer, nossa religião é Cristo, porque foi Ele que me religou a Deus, ok? Mas aqui na Terra, né, nós temos organizações que de alguma maneira nos liga, tá bom? Ou organização. Certamente, por exemplo, a igreja que eu pertenço, a Assembleia de Deus, não é a única igreja correta, ok? Mas claro que existem muitas seitas, nem todas estão corretas. Então, nós temos uma organização. E religar significa você buscar religação com Deus. O religioso,
é aquele então que busca a religação com Deus. Mas o termo religioso e religião, ele passou a ser utilizado popularmente como alguém que pratica uma religião falsa, uma religião que visa o exterior do homem. É assim que eles têm usado o termo religião e religioso. O termo religioso, né, etimologicamente falando, ele significa simplesmente aquele que busca a religação com Deus. Religioso é só isso. Mas começaram a dar outro significado para religioso. Hoje, religioso, ele é uma classe que ele apanha praticamente em todos os cultos que eu ouço. Mas religioso não significa nada de ruim. Não significa alguém que pratica uma religação com Deus através de falsidade. Nada disso. Religioso significa simplesmente aquele que busca a religação com Deus. Tá bom? Então, para nós entendermos o significado da palavra, porque você utilizar academicamente como as pessoas estão utilizando popularmente é um erro terrível. Não, você tem que pegar o significado da palavra. Isso acontece? Acontece. Vou contar um exemplo para vocês. Teve uma revista que ela pediu para eu escrever uma resposta sobre o religioso. O tema foi exatamente esse, né? Aí, ok, eu escrevi lá, ela falou umas 500 linhas, tal, eu escrevi, depois eles também entrevistaram outras pessoas respondendo perguntas e colocaram lá as várias opiniões sobre religião. Depois a revista saiu, eu sempre guardo a revista, né? E eu liguei para o editor, falei com ele, olha, você não notou que ficaram contraditórias as respostas? Porque alguns, naquela revista, eles, acho que eu tenho ela escaneada aqui, eu mando para vocês. Alguns naquela revista, eles criticaram o religioso, mas sempre descrevendo assim, o religioso como alguém falso. Na verdade, religioso não é isso. E o que eu fiz? Eu defini religião e religioso como eu estou fazendo aqui para vocês e falei, né? Religioso é aquele que busca a religação com Deus. Todos nós somos religiosos, todos nós devemos buscar a religação com Deus. E acabou que, então, a revista, ele nem notou, aquilo ficou em conflito, né? Não sei como os leitores ficaram naquela revista. Mas, então, religião é isso. É uma forma de você buscar religação com Deus. Okay? Religioso não é algo ruim, é mais do que necessário você ser religioso. Você tem que ter essa atitude de buscar religação com Deus. O comentário prossegue. Nesse estudo, não falaremos das ramificações das religiões. Não falaremos das ramificações do cristianismo. Bom, o que é isso? Quando você vai falar de cristianismo, em estudo de religião, você tem que falar de catolicismo, de igreja copta, de igreja católica ortodoxa, de igreja católica ariana, tem que falar de todas as correntes até chegar na reforma, né? Vamos falar das igrejas anabatistas na época de Constantino, tudo, né? Falar de todas as igrejas, ok? Mas aí eu estaria falando de ramificações. Então, no caso do estudo de religiões comparadas, até por uma questão de tempo, nós não fazemos estudo dessas religiões. Isso é estudado exatamente em História das Religiões. Depois, prosseguindo, eu coloquei uma pergunta. O que são ramificações? Cada um dos ramos que partem de um caule. Essa é a definição. É usada figuradamente para descrever as crenças ou doutrinas que saem de um tronco, entre aspas, né? Sendo o cristianismo um tronco, podemos afirmar que o catolicismo é uma ramificação, né? Ou seja, algo que saiu do cristianismo. Tá bom? Assim a história comenta sobre ele, né? Bom, número 1, o que é religiões comparadas? Então eu defino, é uma comparação de diversos temas e como eles são vistos pelas principais religiões da humanidade. Número 2,
qual o objeto de estudo das religiões comparadas? A origem, doutrinas e práticas das religiões do mundo. É claro que aqui eu vou falar das principais religiões, né? Existe uma quantidade de religião, principalmente as religiões tribais que existem na China. Nós vamos ver que a China é um país muito religioso, ela só não gosta do comunismo. Só não gosta do cristianismo, né? O comunismo não gosta do cristianismo. As outras religiões, o cristianismo não tem problema. O item número 3, eu coloco uma pergunta aí. Teria Deus inserido em todas as religiões crenças que favoreçam a fé em Jesus? Bom, esse era um pensamento, ok, filosófico, é um pensamento dos cristãos gregos, vamos assim colocar, definindo cristãos gregos como aqueles que tinham influência da filosofia grega, que não é de todo maligno. Justino Marte é um homem de Deus, ok, é um homem de destaque, os seus escritos são muito admirados na chamada patrologia, né, os textos da igreja primitiva. Então, Justino Marte, baseado em João capítulo 1, versículo 1, ele defendia que todos receberam um ensinamento do Logos. Quem é o Logos? João capítulo 1, versículo 1, no grego está escrito, né, no princípio era o Logos, ok? Então, o que é traduzido por verbo na nossas Bíblia, pelo menos na versão corrigida, no original é Logos. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Bom, prosseguindo, né? Ok, então estava explicando como que está no grego, no princípio era o verbo, no princípio era o Logos. Então, Justino Marte, que era um cristão, nós vemos pelos escritos dele, ele também, por essa influência do pensamento grego, ou da língua grega. Por que do pensamento grego? Porque Logos, ele era, vamos dizer, um pensamento filosófico, claro, escrito bem antes de Jesus, então, bem antes de João escrever o seu evangelho, que ele descrevia o Logos como aquele que é responsável pela ordem do universo, responsável pelo raciocínio humano também. Era assim que os filósofos gregos descreviam o Logos. Então, João, a gente usa a expressão, tomou emprestado esse pensamento. Isso é natural, o próprio termo eclésia, igreja, né? Ele, claro, é tirado da língua grega, você tem que usar a língua grega. Então, Justino Marte, ele defendia isso, que todos receberam o ensinamento do Logos. Esse ensinamento, ele chamava de semente da verdade. Ele defendia que ela foi espalhada por toda parte pelo Logos, inclusive na Grécia, entre os filósofos. Então ele diz, olha, existia um pouco de pensamento verdadeiro no que os filósofos falavam. Sim, em termos de verdade existe. Posso citar um exemplo. Você veja, Aristóteles, ele foi assim, filósofo depois dos dois grandes nomes, né? Sócrates e Platão. E Aristóteles também viveu um período em que muitos buscavam respostas e tinha aquela questão, qual era a origem, o elemento original, o fogo, a terra, o ar, a água. E Aristóteles, ele falou uma coisa interessante, olha, você pode pensar numa origem, o fogo, mas você verá que o fogo ele se origina a partir de algo. Mas, disse Aristóteles, tem que existir algo, algum ser que não tenha origem, para que ele tenha dado origem a todas as coisas. Olha que interessante o pensamento de Aristóteles. Ele diz, olha, seguindo a lógica, e lembre-se que Aristóteles, ele é conhecido assim como o pai da lógica, né? Então ele diz, olha, seguindo a lógica, nós temos que concluir que tudo que eu vejo hoje, ele tem origem em algo. Mas, seguindo a lógica,
tem que existir um algo que ele não tem origem, mas que ele tenha dado origem a todas as coisas. Esse pensamento é perfeito, esse pensamento é cristão, esse pensamento é verdadeiro, ok? Então, sim, a verdade, posso dizer até que isso combina com o que o apóstolo Paulo falou, que Deus, ele colocou uma lei da consciência dentro de nós, e essa lei, quer nos acusando, quer nos defendendo, ela vai sempre mostrando o caminho certo, o caminho errado. Você atacou uma tribo, tá bom? Saqueou os alimentos deles e matou pessoas lá. Estou citando um exemplo de um nativo que vivia aqui no Brasil, nunca ouviu falar de Jesus, mas existe uma lei dentro dele que falava para ele sobre o certo e o errado. É isso que o apóstolo Paulo claramente está dizendo, né? Então, não é errado dizer que havia um pouco de filosofia, de sabedoria entre os filósofos na Grécia, tá bom? Bom, tem um texto dele aí, tirado do livro Apologia, em que ele diz: aprendemos que Cristo é o primogênito de Deus e que é o Logos, do qual participa todo o gênero humano. Alguns defendem que mesmo em uma falsa religião, Deus trabalhou para que ela não fique totalmente no engano satânico, mas que tenha também algum ensino divino. Na verdade, observamos que as religiões falsas têm ensinos corretos, mas não acredito que estes ensinos tenham sido inseridos por Deus nas religiões falsas. Acredito que todas as religiões são deturpações do ensino verdadeiro que Deus passou para Adão, Sete, até chegar a Noé, e este passou a seus filhos. Depois do dilúvio, os homens começaram a afastar-se de Deus, novamente, né, de novo, afastar-se de Deus e a deturpar o ensino recebido de seus pais. Dessas deturpações vão surgir as religiões, ok? E, na verdade, uma questão aqui importante, as religiões que hoje existem, vocês podem pegar as enciclopédias e vocês verão que existe um consenso. As religiões antigas, elas tinham uma fonte comum. Todas elas nasceram em Babel. Você pode pegar a enciclopédia da Bíblia, de Daniel Merrill, ela fala, as religiões antigas, elas tinham características que ela nasceu em Babel, tá bom? E aquela religião espalhou-se pelo mundo. A religião de Roma, historiadores romanos confirmam que sim, a religião de Roma tinha nascido em Babel. Aí, para concluir esse ponto aqui, assim vamos encontrar nas religiões falsas ensinos que Satanás deturpou e ensinos que ele não deturpou. Essa é a explicação para encontrarmos ensinos verdadeiros nas religiões falsas. Os que defendem que Deus inseriu ensinos verdadeiros nas falsas religiões se utilizam de Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Os que defendem essa tese falam da plenitude dos tempos como significando que Deus preparou tudo para a vinda de seu Filho, inclusive inserir ensinos verdadeiros nas falsas religiões. Quanto a Deus preparar tudo para a vinda do seu Filho, concordo plenamente. Isso está explícito no texto. Quanto a este preparo incluir ensinos verdadeiros nas falsas religiões, não concordo. Os ensinos que preparam o mundo para o advento de Jesus Cristo não foram inseridos nas religiões. Foi inserido na humanidade, desde Adão. Alguns persistem, outros foram deturpados. Ok?